Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Boa tarde, amigos da Gaúcha. Falcão na Gaúcha, sempre com Guerrinha. E hoje nós vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. Vamos conversar com uma grande figura. Talvez o maior humorista da história, pelo menos na minha opinião, na minha época, o maior humorista que nós tivemos e continuamos tendo no país. E além de fazer as pessoas rirem, além de fazer humor, que é uma coisa que faz tanta falta, né, num país sofrido como o nosso, o humor é uma coisa importante e é sempre, e cabe em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Mas além de fazer tudo isso, ele sabe muito de futebol, Guerrinha. Muito, já foi comentarista em Copa do Mundo, tem opiniões fortes, enfim, viu... Eu não sei como é que nunca treinou a seleção, só isso. viu grandes jogadores e... Enfim, estou falando de Chico Anísio. Boa tarde, Chico, tudo bem contigo? Ô, Falcão, que prazer grande falar com você através dos seus ouvintes da Gaúcha, todo o povo de Porto Alegre, cidade que eu tanto adoro. Tudo bom, tudo ótimo. E falando com você, as coisas melhoram. A geração do Falcão foi a última grande geração do futebol. Tá? Porque nós perdemos duas Copas, 82 e 86, 82 e 78, duas Copas que não se podia perder. A Copa da Argentina foi absurda a gente perder. É verdade que o Peru ajudou muito a Argentina. O campeão foi o Peru, né? Campeão. Mas era uma Copa muito fácil de se ganhar, e aí em 82 também foi uma infelicidade o Cerezo cruzar aquela bola rasteira, uma coisa que todo mundo na pelada sabe, a bola rasteira não se atravessa. E aí ele faz aquilo e o Falcão, sabendo que o Paulo Rossi não chutava de longe, demorou a dar o... se ele dá mais um toquinho, eu levantava ele. Isso aí, mas ele chutou. Acho que foi o único chute, o único gol na história de fora da área que ele fez. Você que loucura, Falcão. Eu encontrei com ele depois, nós nos encontramos, damos risada. Ele sabia que era você que vinha atrás, né? Ele dizia assim pra mim: olha, eu não sei porque que eu chutei. É que ele chutou, ele tava numa Copa do Mundo, mas tão mal. Tava tão mal que ele não queria a bola. Ele, Falcão, tava tão mal que eu me escondia da bola. Quando me deram aquela bola, eu digo, vou chutar logo. E chutou. O homem mais importante desse país, Guerrinha. Mas não é não é o menos famoso desse país. Ele é mais famoso que o presidente da República. Eu também acho. Embora ele vai dizer que não, aquela conversa, mas é sempre um grande prazer tê-lo conosco, é sempre uma figura que a gente conversa. Aliás, é mais acessível até que o presidente da República. Eu nunca consegui falar com o Fernando Henrique Cardoso. E com esse aqui tu conversa todo esse dia? É uma maravilha, esse aí até demorou a chegar. Mas tu não acha que ele tá meio mascarado agora? Que nada, não acho isso não. Eu sempre fui um fã de carteirinha dele, acho que ele demorou para chegar lá falando sério. Mas agora todo mundo é teu fã, né? Boa tarde, Luiz Felipe. Boa tarde, Falcão, boa tarde, Guerrinha, um abraço para vocês. Abraço. E, todo mundo engana. Na mesma situação hoje de acreditar que nós temos possibilidade de melhorar com a produção do nosso selecionado, com a classificação para o Mundial e fazer uma bela campanha depois na Copa do Mundo. Deixa eu colocar uma outra pessoa e agora não foi gravada, agora ele está na linha, está nos escutando, e eu tenho certeza que você tem muito carinho por ele tem muito carinho por ti. Acho que representou muito na tua carreira como treinador. Eu queria que você trocasse uma palavrinha com ele, que já está nos escutando. Antes de mais nada, boa tarde, Carlos Froner, é um prazer tê-lo conosco. Ô bandido! Ô bandido! Como vai, querido? Obrigado, tudo bom, capitão? Tudo. Muito obrigado pelo telegrama. Levei para casa, mostrei para Olga, mostrei pro pessoal todo da comissão. Sim. Lá no Cruzeiro. E mostrei, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Se tem coisa que a gente não pode esquecer nunca é da amizade, do carinho que a gente recebe, principalmente das pessoas que nos ensinaram. E hoje, se vale dizer ou não vale, o senhor tem que dizer pro pessoal, eu sou um dos seus pupilos em tudo. Então, tomara que eu consiga seguir aquele caminho de vitórias, aquele caminho de pessoa, no aspecto pessoal que o senhor é e sempre foi. Muito obrigado, querido Luiz Felipe. Eu fico emocionado com as tuas palavras, porque você foi sempre uma pessoa extraordinária.
E o que tu está colhendo é o que tu plantou. E eu tenho certeza que o Brasil está com o melhor treinador do Brasil e talvez do mundo. E que nós vamos chegar lá com a tua capacidade. Pode deixar, capitão, que nós não vamos passar vergonha, não. E nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá e, com a ajuda de Deus, vamos conquistar mais um título. Tomara. Mundial. Você, quando entrou no time do São Paulo, era tido na época, inclusive a revista Placar fez uma foto do Muricy assim de capa, a reportagem principal dizendo assim: Muricy, mascarado ou introvertido? E dizia na época que o Muricy era um jogador mascarado, tal, começando e rebelde. Isso é verdade? Ou isso, como é que surgiu essa história? Porque às vezes a pessoa é tímida e às vezes se protege e acaba passando a ideia de ser um pouco mascarado, né? O que acontece é que você sabe que na época, né, Falcão, a pessoa, por exemplo, que se vestia diferente ou que usava o cabelo que eu usava, já era um rebelde, né? Então só a imagem, mas era só a imagem, porque realmente a diferença era essa. Eu não gostava de falar muito, né? Então não gostava de ir em programa de televisão, não gostava de dar muita entrevista, então me rotularam de mascarado, mas não, as pessoas que me conhecem sabem que não era isso. Introvertido também? Claro, ficava muito na minha, né? Mas não tinha nada disso. Claro que aprendi muito com isso, porque você com 18 anos, 19 anos, você receber um rótulo desse é complicado demais, né? Então aprendi demais com isso, mas... Como é que você lidou com isso naquele momento? Como é que foi o que você fez para superar? Olha, eu acho que você sabe que é fundamental para um atleta, somente de time grande, a personalidade, né? Então eu tinha muita personalidade, porque você entrar num time que eu entrei no São Paulo, e só fera, porque não era fácil. Nós tínhamos lá o meio campo que jogava Gerson, Chicão, Pedro Rocha, e no meu lugar, na minha posição, tinha o Zé Carlos. Tinha o Teodoro atrás. Tinha o Teodoro. Então, para você ter uma ideia, o Poi teve que jogar o Zé Carlos pro lado esquerdo do campo, fazer um quadrado para me pôr na equipe. Então, você vê a responsabilidade. Então, tinha que ter muita personalidade para entrar nesse time. No nosso tempo era assim, você sabe disso, né? Sem saudosismo nenhum, mas tinha demais jogadores e quem não tivesse essa personalidade não jogava, né? E no dois toques lá, a gurizada pede pra bater uma bolinha? Professor, mostra aí e tal, o senhor fala muito que fazia isso, que fazia aquilo, jornal, mas eu não vi nada. A gurizada não te chama pra bater uma bolinha, né? É verdade, realmente acontece isso muito, né? Porque, bom, a gente como técnico, a gente não deve estar... porque quando eu jogava, porque os garotos primeiro que nem lembro da gente. Mas tá uma fita pra mim. Nem lembro. Mas acontece que existe ainda umas figurinhas, né, que lançaram na época, e todo lugar que eu vou as pessoas, né, me dão figurinha, mostram um placar, alguma coisa assim, e aí os garotos eles ficam vendo, porque o jogador de futebol é muito esperto, né? E rápido. Rápido, então eles ficam testando, então disse que você jogava alguma coisa, então entra aí de vez em quando. Então, de vez em quando eu entro para me divertir com eles, e claro que não sempre, porque hoje em dia o dois toques é importante, mas existem dias que o seu time não está bem, você não deve fazer o dois toques, mas de vez em quando a gente entra. Como é que é a relação dele? Como é que esse trato, o guri, assim, paizão, mais amigo, como é que é essa relação do Muricy, que tem apenas 47 anos, com essa garotada aí? Olha, é uma relação muito franca, muito honesta e muito direta, né? As pessoas, e por onde eu passo, assim, eles às vezes não entendem como é que o jogador aguenta o que eu falo para eles, né? Porque às vezes é muito duro o que eu falo, mas sempre dentro de uma coisa honesta, de que é bom para todos. E a relação nossa é ótima, é muito boa, mas se tem aquela distância, né? Eles têm que saber que existe o comando, né? E tem que ter esse respeito. Mas no dia a dia ela é muito saudável, muito boa. Não é como um pai, né? E nem ainda como um amigo também, porque também é muito pouco tempo, mas é como companheiro de profissão, e hoje tem que ser cobrado dessa maneira. Então o que tem que fazer por eles faço, mas também a cobrança é muito dura, Falcão, tem que ser assim. Então eles sentem e eles absorvem essa cobrança como uma coisa boa para eles. Ele contou coisas sensacionais, coisas assim, como é que ele se concentrava para um jogo, por exemplo. Ele ia pro banheiro e se concentrava à sua maneira lá no jogo. Então tem essas coisas. Até o próprio
não é palavrão, mas a linguagem do Dario, que a gente não tirou do programa, obviamente, a espontaneidade, nós não ia abrir mão disso. Então, e o Falcão, nesse ponto, havia um consenso. Guerrinha, o Falcão e meu. Olha, se alguém reclamar do que o Dario falou aqui, nós vamos abraçar, porque não pode tirar, não vai perder de contexto a riqueza da entrevista. Não foi só no início, não. Tudo. Eu sempre ia, antes do jogo, ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia uma zinha. Por quê, cara? Ficava levinho e parava no ar, Falcão. Eu sempre fazia isso, Falcão. Aí teve um jogo, o Lola ficou me sacaneando. Falando, Dadá, você só faz gol porque você se masturba. Eu digo, que nada, eu sou Dadá, que nada, você se masturba. Aí contra o Uberaba, eu falei, eu não vou me masturbar e vou fazer. Primeiro tempo, 2-0 Uberaba. Eu não jogando nada, a torcida me vaiando. Aí eu saí correndo, a imprensa em cima de mim. Dadá, eu digo, não, tem que ir ao banheiro. Os caras não estão com dor de barriga. Que nada, fui lá, bati uma punhetinha. Legal. Quando deu 15 minutos do segundo tempo, tava 3-2 Atlético. 3 gols de quem, Falcão? 3 do Dadá. 3 do Dadá. Porque eu tava levinho. Eu tava uma pena, uma pluma. Aí nunca mais deixei tocar a minhazinha. Mas não tinha... aí no Inter mesmo, eu sempre ia no banheiro e tocava umazinha. Mas não tinha outro jeito de ficar levinho? Não tinha. Não, se tivesse outro jeito seria melhor. Nós entrevistamos o Menotti. Foi uma entrevista maravilhosa. César Menotti foi outra entrevista inesquecível. O Menotti era técnico do Independiente. E o Independiente vinha jogar com o Grêmio. E o Falcão gostou da ideia. Pois o Independiente veio, nós conseguimos contato com a assessoria do Independiente. O Menotti concordou com a entrevista. E quando ele chega, nós chegamos no hotel antes, montamos todo o equipamento, o operador, Guerrinho, Falcão. E dali a pouco chega o Menotti. E o Menotti abre os braços. Grande Paulo Roberto Falcão. Foi uma entrevista maravilhosa. O Menotti até disse uma frase que me marca e vai marcar o resto da minha vida. Tem jogadores que não sabem jogar futebol. Pô, mas como é que esse homem está dizendo isso, um técnico da seleção argentina? É verdade, é que o cara que jogava só pensando nele, ele não jogava no coletivo. O jogador pensa que porque tem uma boa técnica, porque tem técnica, o outro porque é forte, o outro porque é rápido, pensa que isso é jogar futebol. Eu dije en una audición en México que Ronaldinho no sabía jugar futebol. No sabe jugar futebol. Ahora, es un grande jugador. Yo quiero tenerlo en mi team. Pero si nos comparamos, ¿qué es ser un gran jugador de fútbol? Saber cuándo el fútbol es rápido, cuándo es más lento, utilizar 70 metros de ancho del campo, cuándo se juega un toque, cuándo se busca atacar. Eu digo que Ronaldinho ataca sempre e de qualquer lugar. Dá para dizer então que a maioria dos jogadores, na sua opinião, são jogadores que jogam de instinto? Sí, juegan por las grandes condiciones que le ha dado la vida, ¿no? Son grandísimos jugadores, porque Ronaldinho es rápido, hábil, fuerte, faz gol, mas jogar é outra coisa. Só falou em 90%. Só um parâmetro. O Ronaldinho que você se refere, Menotti, é o Ronaldinho, o Ronaldo que joga na Itália. Porque nós temos outro Ronaldinho aqui. Sim. E depois nós vamos entrar nesse outro Ronaldinho. Mas em cima disso que você falou... Esto não é pejorativo. Não é que eu diga que Ronaldinho é um mal jogador. Eu digo que gran jugador de fútbol era Falcao. Gran jugador de fútbol, pero era Cruyff. El gran jugador de fútbol son aquellos jugadores que ven todo en el partido. Si a eso le agregamos las condiciones naturales que tiene Ronaldinho, estaremos en presencia de uno de los más grandes futbolistas. Pero yo veo que Ronaldinho juega ahora igual que cuando comenzó a jugar. Y el fútbol juego es colectivo, hay que aprender a jugar, no puede un equipo depender de um futbolista. Diori Vasconcelos. Trabalhava no esporte e estava tendo uma mudança, né, para a produção do programa do Falcão, e o Kleber, que era o coordenador do esporte na época, me chamou para ser o produtor do Falcão.
E eu lembro que na época entre os produtores tinha meio que uma brincadeira, porque produzir o Falcão era muito difícil. O Falcão sempre foi um cara muito exigente e que sempre fazia pedidos muito complexos para a produção. Então muitas vezes o cara queria escapar de produzir o Falcão. E eu tava chegando no esporte e acabei tendo essa designação de produzir o programa do Falcão. E o fato mais curioso é que eu acabei sendo o último produtor do Falcão. Eu lembro que eu sempre fazia contato com o Falcão no começo da semana e no final da semana, geralmente na terça e na quinta. E naquela semana em que o Inter contratou o Falcão, que foi a última semana do Falcão na Gaúcha, eu liguei pro Falcão na terça-feira e o Falcão me disse que estava ocupado, que não podia falar, que era para eu ir pensando alguma pauta pro final de semana, mas que era para eu retornar na quinta-feira, que daí a gente definia alguma coisa para gravar na sexta. E aí na quinta-feira eu passei o dia inteiro ligando pro Falcão e o Falcão não me atendeu. Liguei de manhã, liguei de tarde, liguei de noite e nada do Falcão me atender. Aí lá por umas 10h30 da noite, 11 horas, eu tava voltando pra casa e tocou meu telefone. Era o Falcão. E aí o Falcão só me disse o seguinte: Jory, tô entrando numa reunião e não posso falar agora. E eu fiquei com aquilo martelando na cabeça, porque a gente já sabia que o Falcão queria ser técnico de futebol. Essa era a vontade do Falcão já em 2010, já era um projeto dele de muito tempo. E a gente já sabia disso daí. E quando o Inter já não tinha mais o técnico Celso Rotti, e aí se especulou que o Falcão pudesse deixar o jornalismo, deixar o comentário esportivo para ser técnico de futebol, era um boato que começava a ganhar força. E quando o Falcão me ligou dizendo que estava entrando numa reunião, numa quinta-feira, 11 da noite, eu pensei, que reunião é essa? E o resumo da história foi que a gente acabou por fazer um programa ao vivo no sábado. E aí era aquele mistério, né, cara? O Falcão é o novo técnico do Inter, todo mundo tá dizendo isso, o Inter não oficializava, e o Falcão tava escalado para fazer o programa de sábado. E aí o Falcão chegou bem tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. 1 da tarde, começa o Falcão na Gaúcha, roda a trilha, e aí o Falcão abre o programa, como se fosse um programa normal, e o Sérgio Boas invade o estúdio, pergunta: Falcão, tu vai ser o novo técnico do Inter? E quando o programa tava quase acabando, teve um fato muito marcante, muito curioso, porque o Zé Alberto Andrade foi o primeiro produtor do Falcão na Gaúcha. E o Falcão tava encerrando o programa e o Zé Alberto passou no corredor. E o Falcão fez referência ao Zé Alberto. Tá aí o Zé Alberto, meu primeiro produtor. Eu olhei pro Falcão e falei assim: e eu sou o último? E aí a resposta dele foi sintomática. Muito boa tarde, amigos da Gaúcha. No programa de hoje, poderia se dizer tantas coisas, né? Que eu posso dizer que faz 2 dias que que as pessoas, Serginho, me ligam do mundo inteiro. É evidente que isso tem tudo a ver com o que se disse nos últimos dias em relação à possibilidade de trabalhar no internacional. Eu nunca escondi de ninguém de que eu pretendia voltar a trabalhar no futebol. Eu estive bem perto do Atlético Paranaense, e onde fui muito bem tratado por toda a direção do Atlético, na figura do presidente Marcos Malucelli, e aí por uma dificuldade financeira, e só por isso não houve a possibilidade de um acordo. Então isso não é uma novidade para ninguém. E toda vez que se tem notícia de que o Internacional está mudando de treinador, normalmente meu nome é falado, o que me deixa muito orgulhoso, o que me gratifica muito, e que faz com que, evidentemente, naquele momento que as pessoas falam comigo, como aconteceu de ontem para hoje, como está acontecendo aqui, vocês não têm ideia, mas eu estou aqui no estúdio, eu estou com o Sérgio Boas do meu lado, eu estou com o Diório na minha frente, estou com o Leonardo na minha frente, tem o Andrezinho aí na... Evidentemente que todos eles estão fazendo o seu trabalho, e eu gostaria, inclusive, de dizer muito mais coisas do que eu estou dizendo, mas infelizmente não dá para se avançar disso, repito, por um respeito à RBS. A TV Globo é a instituição do Internacional. Posso te fazer uma pergunta? Não, vai me entrevistar? Deixa a gente... sabe que aqui o programa é meu, né? Eu sei que é teu. Você acha que um contrato de 2 anos seria o ideal para você? Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Serginho. Desculpa, não vou entrar porque eu já te falei, é um respeito. As primeiras pessoas têm que saber, caso eu defina uma situação, que está ainda bem longe de definir, seja os primeiros o chefe aqui da RBS, o meu chefe da Globo. E sabe que eu sou teu novo chefe aqui, a instituição, né? É? Que maravilha. Tá, posso tocar o programa? Pode. Serginho, obrigado. Bom, tudo bem, mas eu vou voltar, hein? Eu vou voltar, hein? Você estreia quando no Inter? Segunda já dá treino, né? Aberto ou fechado? Tu acha que eu vou te responder alguma coisa?
Boa sorte, hein, Falcão? Abraço. Jorge, o que nós temos aqui? Já tá na escuta, não? Você vê, Kleber, como é difícil, meu amigo Kleber Machado. Eu tô aqui na minha empresa, que eu trabalho, na RBS, no Rio Grande do Sul, esse meu companheiro de Globo. Tô tomando uma pressão aqui. Tu não tem ideia. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Falcão. Boa tarde a todos da Rádio Gaúcha. Prazer estar aqui conversando com você. Eu estava ouvindo um bom trecho aí do que você explicava. As perguntas feitas, eu só estou numa dúvida, Falcão. Se eu trato você agora como... Oi, Falcão, ou você já chama de professor Falcão? Ontem, aqui na rua, passei antes do rapaz, ô professor, eu disse, pô, professor de quê? Já virou professora? Você vê, né, mas... Pois é, a nossa dúvida agora é essa, a gente conversa com você, eu te entrevista, né? Deu, né, Johnny? Isso aí. Não quer fazer pergunta, né? Não vou fazer pergunta, não. Na equipe técnica, Vladimir Menezes, Rudinei Ralgos, Paulo Fernando Rodrigues, Elemar Mota, produção do Jory Vasconcelos. Tenham todos um grande final de semana. E vem aí o show de bola com José Alberto Andrade, o primeiro produtor do Falcão na Gaúcha, e Luciano Périco. E eu sou o último? O último é ruim, né? Penúltimo. Abraço a todos, obrigado. Falcão na Gaúcha. Produção e edição Rafael Lindemann. Texto de abertura Kleber Grabowska. Participação Jory Vasconcelos, José Alberto Andrade e Adroaldo Guerra Filho. Narração Domingos Martins. Digitalização Rogério Barbosa. Arquivo Vicente Nolasco. Supervisão Luciano Costa. Coordenação Daniel Escola. Gerência de jornalismo Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, outubro de 2015.